vocês uma experiência de quase morte que eu tive quando eu tinha 33 anos. Eu já tinha meus 2 filhos, o meu filho mais velho, o Vitor, estava com 8 anos na época e o Vinícius, que é o mais novo, estava com 4. E aí, amores, a gente resolveu tentar mais um filho, mais uma gravidez, para que o meu esposo fizesse a vasectomia. Ele, no total, né, ele já tem 4 filhos, porque ele tem 2 filhos mais velhos de um primeiro relacionamento. Ele não chegou a ser casado com a mãe dos filhos dele, mas ele tem um filho mais velho, né, de 32 anos e um outro de 30 anos. Quando eu conheci o Antônio, os meninos dele eram pequenos. O mais novo, se não me engano, tinha 2 anos e o mais velho tinha 4. Então, amores, nós resolvemos que ele precisava fazer a vasectomia para que eu parasse de tomar um anticoncepcional, né? Que não é nada saudável para a mulher. Aí nós já tínhamos os meninos, o Vitor com 8, o Vinícius com 4. E eu falei para ele que tinha vontade de ter mais um filho, né? Na verdade eu queria 3. E aí nós fomos atrás, né, da vasectomia, já tinha feito a palestra, o cadastro, estava tudo se encaminhando e nós conversamos e ele me disse assim, então vamos fazer o seguinte, a vasectomia vai estar se aproximando e você para o anticoncepcional e se até lá você engravidar, tá tudo bem, a gente tem mais um filho. E se não engravidar, eu faço a vasectomia assim mesmo e a gente fica só com os 2 meninos. E nós fizemos isso, né? Ele começou a esperar, né, os trâmites da vasectomia pelo SUS e eu parei o anticoncepcional. E quando estava se aproximando a data da cirurgia, eu fiz o teste e realmente estava grávida. Foi muito rápido, foi coisa assim de 1 mês eu engravidei. E nós ficamos muito felizes, porque ele ia operar e nós íamos ter um bebê, né? Então eram 2 coisas muito importantes para a família. Estava tudo indo bem, graças a Deus, ele fez, né, a cirurgia, veio dirigindo, se recuperou muito bem e eu grávida. E se passaram 1 mês da cirurgia, no caso eu já estava com 2 meses de gestação, eu fui fazer uma ultrassom ultravaginal, fiz e o médico não me disse nada no momento do exame. Ele não me disse absolutamente nada sobre a ultrassom. Ele só fez e no outro dia eu tinha retorno com a médica obstetra para mostrar a ultrassom. Mas, amores, no outro dia não, me engano. Naquela mesma semana eu tinha retorno, né? Se não me engano, 2 dias depois do exame. Aí no outro dia após o exame, eu estava em casa com os meus filhos e passei o dia inteiro fazendo faxina, uma faxina bem pesada. E quando foi à noite, minha sobrinha morava em frente, ela precisou ir à igreja e o tempo não estava muito bom e eu me ofereci para ficar com 2 filhos dela também e ela levou só um. E aí, amores, eu fiquei com 4 crianças em casa e nessa época o Antônio chegava muito tarde do trabalho, se não me engano, nessa época ele estava saindo às 10 da noite, né, do trabalho, ele trabalhava em Santo André e ele pegava 3 conduções para chegar em casa. E nessa época ele não tinha carro. E aí, amores, eu tava com as crianças, fiz faxina o dia inteiro. E quando eu terminei de fazer a janta, eu senti uma dor muito, muito forte
no meu baixo ventre, né? Ou como diz o vocabulário popular, no pé da barriga. E eu comecei a sentir essa dor fortíssima, fortíssima. Não estava mais aguentando ficar em pé. E o quarto dos meninos era embaixo e o meu quarto era em cima. E eu não aguentava subir a escada para deitar na minha cama, então deitei na cama dos meninos mesmo. E fiquei deitada e a dor aumentando, 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 de uma tal forma que eu nunca tinha passado por isso, nem no parto dos meninos, porque os dois foram cesariana, né? E aí eu liguei pro Antônio e falei para ele, bem, pelo amor de Deus, vem embora, porque eu tô com uma dor insuportável, não tô aguentando e eu vou desmaiar de dor. E eu tô sozinha com 4 crianças. A minha sobrinha Débora tinha ido para a igreja. E eu falei para ele, pelo amor de Deus, pede saída e vem me socorrer. E aí nesse meio tempo, minha sobrinha chegou da igreja com o marido dela, ficaram comigo. O Antônio chegou do trabalho, tentou me ajudar a ir para o banheiro para tomar um banho, né, para ir para emergência, porque eu estava muito suada, eu tinha feito faxina o dia inteiro, tinha acabado de fazer janta, estava suada e estava suando mais ainda de tanta dor. Aí eu lembro que ele me ajudou a levantar da cama e aí eu não vi mais nada. O banheiro era em frente ao quarto dos meninos. Eu não vi mais nada. Eu desmaiei e demorei bastante para voltar. E nesse período, amores, que eu desmaiei, eu tive como se fosse um sonho. Eu me vi no alto de uma colina. Eu estava no alto de uma colina e nessa colina tinha um vale muito profundo, como se fosse o cânion, sabe? E do outro lado desse vale muito profundo tinha uma outra montanha, e naquela montanha tinha uma cidade muito branca. Os muros, as casas, era tudo muito, muito branquinho, como se fosse aquelas construções da Grécia. E quando eu olhei para o vale e eu olhei para frente e do outro lado do vale eu vi aquela cidade, eu percebi o que estava acontecendo comigo. Eu percebi que eu estava morrendo. E eu senti uma presença ao meu lado. Eu não olhei para essa presença, eu não virei o rosto para olhar e eu não abri a boca também para falar com ele. Eu só baixei minha cabeça e disse para ele em pensamento: Senhor, me deixa voltar para eu criar os meus filhos. E eu falei isso para ele por 3 vezes. E quando eu disse isso, o meu espírito voltou para o meu corpo, deu aquele impacto no meu corpo e eu respirei profundo, sabe? Dei aquele respiro voltando a viver. E eu voltei, dei aquele respiro profundo. E o Antônio ali do meu lado, eu no chão, ele do meu lado me segurando, uma vizinha que era enfermeira, estava com um aparelho de pressão no meu braço, e eu dei aquele suspiro e voltei à vida. E essa experiência para mim se passou como se fosse apenas 2 minutos. Foi muito rápido para mim, sabe? Foi aquela experiência de estar no alto daquela montanha, de ver aquele vale, de avistar aquela cidade ao longe e de falar com aquele ser que estava do meu lado. E na minha cabeça foi apenas 2 minutos. E aí, nisso que eu voltei, eles
me carregaram para o carro com muito sacrifício, porque nessa época eu pesava 110 quilos. Então foram 4 homens para me carregar. E todas as vezes que tinham que mexer comigo, eu desmaiava de dor. E eles, com muito sacrifício, me colocaram no carro. E quando me sentaram, me tiraram, me carregaram numa cadeira. E quando me sentaram no carro, eu desmaiei novamente. E o Antônio me socorreu. Amores, eu esqueci de um detalhe. Nessa época, nós tínhamos carro sim. A gente tinha um chevetinho. Um chevetinho, porque foi nesse carro que o Antônio me socorreu. Eu tinha 33 anos nessa época, então já fazem quase 20 anos, 18 anos que isso aconteceu. E quando me tiraram do carro, da cadeira, me colocaram no carro, eu desmaiei novamente. E todas as vezes que eu forçava um pouquinho o meu abdômen para frente, eu desmaiava. Aí minha vizinha, que era enfermeira, foi junto, medindo minha pressão. E ela falou para o Antônio, a pressão dela tá 4/2. Eu realmente tive uma EQM, né, que é uma experiência de quase morte. Eu realmente acredito que eu estava partindo e diante daquele pedido que eu fiz ao Senhor, ao anjo do Senhor, ele me atendeu e me permitiu voltar. Porque eu falei, Senhor, me deixa criar os meus filhos, deixa eu voltar para criar os meus filhos. Porque eu só pensava neles, um de 8, outro de 4 anos. É muito difícil para uma mãe que está partindo, né? Eu acho que é o pensamento de toda mãe, é sempre nos seus filhos. Porque os adultos sofrem, mas eles conseguem prosseguir, conseguem se cuidar. Mas uma criança que perde a mãe, perde uma grande referência, né? Então, amores, foi isso. Eu fui socorrida e cheguei no hospital em Santo André, no convênio. Um hospital, inclusive, que já até desativou de tão péssimo que era o atendimento. Esse hospital faliu, desativou. E chegando na emergência desse hospital, o médico mandou que eu subisse na maca, me examinou, fez um exame de toque e não percebeu nada, nenhuma hemorragia, nada. Aí ele disse que era normal da gravidez, que provavelmente eu estava com aquelas contrações que às vezes acontecem no início, né? Que é o útero tentando expulsar o feto e que ia passar. Mas a dor era intensa demais. Daqui para o hospital, eu desmaiei 7 vezes, contando aquele primeiro desmaio. E aí ele mandou que eu me colocassem numa maca e colocassem soro e glicose na minha veia. E lá atrás, na emergência, estava lotado. Eu vou tentar resumir o máximo. Eu sei que estava lotado, tinha paciente sendo medicado em poltronas. Eles me colocaram numa maca super estreita, desconfortável. Eu era bem grande na época. Eu estava com muita dor e colocaram esse soro com glicose. E ficou ali o Antônio, minha vizinha, comigo. Aí o médico falou para o Antônio ir em casa buscar a ultrassom que eu tinha feito no dia anterior, né? A ultrassom ultravaginal. Minha vizinha ficou comigo. E quando surgiu um leito, ela pediu para me tirarem daquela maca, me colocar no leito, porque era mais confortável para mim. E na hora que eu sentei na cadeira de roda para ir para o leito, eu desmaiei novamente. E nesse desmaio, ela contou que eu fiquei toda roxa, muito roxa. E a enfermeira chamou o médico e falou para ele que eu não estava bem, que não era normal o que estava acontecendo comigo. E aí ele mandou medir minha glicemia. E nessa hora a minha glicemia estava em 453.
e eu com glicose na veia. E eu sentia muita sede, uma sede absurda, porque eu estava entrando em coma diabético e eu comecei a tomar muita água, e esse médico me deixou lá a noite inteira, só mandou tirar a glicose, deixou o soro. E nesses períodos que eu desmaiava, voltava, uma senhorinha até que estava lá na emergência tomando medicação com um neto adolescente de 12 anos. Em um dos meus desmaios, essa senhorinha partiu. Foi um desespero. Minha vizinha depois contou para mim, porque eu não vi. Eu sei que estava uma negligência total naquela emergência. E eu fiquei ali, gente, das 11 horas da noite até a mudança do plantão no outro dia, às 7 da manhã. Foi quando trocou o plantão, chegou a doutora Silmara, uma médica muito jovem, e ela veio me examinar. E quando ela olhou para as minhas mãos, eu não tinha mais sangue nas minhas mãos. Minhas mãos estavam igual mãos de defunto, totalmente amarela. Eu não tinha sangue mais no rosto, estava totalmente pálida, amarela. E aí ela viu a minha ultrassom, né? E aí ela falou para mim e para o Antônio que eu tinha uma gravidez ectópica e que ela ia ter que me operar, porque o meu bebê gerou na trompa, e ela ia abrir e ver onde era essa hemorragia interna que eu estava, e mandou que eu subisse para o centro cirúrgico. Resumindo, amores, eu fiquei 15 horas com hemorragia interna. E aí eu subi para o centro cirúrgico e ela atendeu uma pessoa que estava na frente. Depois eu fui à próxima e na hora da cirurgia eles aplicaram só a RAC. Mas quando começou a operar, eu comecei a sentir uma queimação muito grande no meu peito. Queimava muito o meu tórax. E eu disse para ela, doutora, eu estou sentindo. Aí ela falou, o que que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo o meu peito queimar muito. Aí ela disse, é porque você está com sangue até o pescoço. A gente está drenando sangue, estamos te lavando por dentro e drenando todo o sangue que você perdeu. E aí ela viu o meu sofrimento e mandou aplicar anestesia geral e fizeram o procedimento, retiraram minha trompa direita, o meu bebê, me lavaram por dentro como se eu fosse um frango, drenaram todo o sangue, toda a água. No início até via aquele líquido vermelho saindo pela mangueirinha assim do meu lado. E eu passei por essa cirurgia, fiquei muito debilitada. Depois eu tive que tomar sangue. Voltei para casa, né? Fiquei internada alguns dias. A minha família inteira se desesperou, porque quando eles me viram depois da cirurgia, eu estava irreconhecível. Eu inchei muito, gente, muito. O meu peito aqui, ó, o meu cólon, ele encostou aqui no meu queixo, de tão inchada que eu fiquei. Pelo processo todo, de eu ter tido 15 horas de hemorragia interna, de eu ter sido lavada por dentro, drenada, meu cólon chegou a encostar aqui no meu queixo, eu deitada. E minha família se desesperou muito. Mas graças a Deus eu passei uns 3 dias internadas. Depois eu recebi alta. E eu não podia ficar na minha casa sozinha. Minha cunhada me convidou para ir para a casa dela, porque ela estava de férias. A minha cunhada Conceição, eu devo muito, muito a ela. Aliás, eu devo a toda a minha família que sempre esteve do nosso lado nos momentos que a gente mais precisou. Minha recuperação foi muito difícil, muito, muito sofrida. Fizeram um corte assim na vertical, na minha barriga, para encontrar essa hemorragia.
Então foi muito mais sofrido do que as cesarianas que foram na horizontal, era mais fácil a cicatrização de uma mulher obesa, né? Mas ela cuidou de mim. O namorado dela na época era enfermeiro, também cuidou de mim, fez os meus curativos. E para a glória de Deus, Antônio conseguiu uma vizinha muito boa, que foi ficar comigo na minha casa e cuidou de mim por um mês. E eu me recuperei. Eu estava com só 33 anos e eu quase parti. Eu acredito que eu realmente parti. Mas o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. É o Deus que faz o morto ressuscitar. Porque para ele nada é impossível. Nada, nada é impossível. E depois desse acontecimento na minha vida, eu me tornei mais grata por tudo, gente, por tudo, tudo mesmo nessa vida. Mais grata por cada amanhecer, mais grata pelas coisas mínimas, pelas pequenas alegrias, pelos pequenos acontecimentos, pelas pequenas conquistas. Eu me tornei mais grata pelo meu marido, pela família, pelos meus filhos, pela oportunidade de viver mais um pouco, e despertou em mim uma ânsia de viver intensamente cada momento da vida ao lado das pessoas que eu amo. E graças a Deus, isso já tem entre 18 e 19 anos que aconteceu, e para a glória de Deus eu estou aqui, né? Estou aqui com 52 anos, então são realmente 19 anos que isso aconteceu. E estou aqui, gente, muito grata. Por isso eu sou uma pessoa positiva diante das dificuldades, diante de tudo que a gente já enfrentou. Eu sempre creio no Deus dos milagres, no Deus do impossível, mesmo quando meu marido também passou por tantas vezes no vale da sombra da morte, meus filhos, e para a glória de Deus eu estou aqui. Deus acrescentou os meus dias, e eu prometi para Ele que daria, né, esse testemunho quando eu tivesse oportunidade. E já era para eu ter contado para vocês aqui, porque vocês estão fazendo parte da minha vida, da minha história. E nada mais justo do que eu dividir esse milagre com vocês, tá? Se você não crê, Deus continua sendo Deus. Mas se você crê, creia nesse Deus do impossível, que diante da morte, Ele continua sendo vida. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu agradeço a Deus por cada ano acrescentado, por ter criado os meus filhos e por agora eu estar alcançando o privilégio de ser avó. Então é isso, meus amores. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês, tá? Meu nome é Vânia, tenho 56 anos. Trabalho na área de estética. A sua experiência, ela decorreu de algum evento em que você estava em risco de morte? Olha, a primeira que eu tive, não, simplesmente eu comecei a passar mal, tá? A segunda foi um acidente. Essa primeira foi em qual época, em que ano? Foi em 1987. 87. Eu estava grávida do meu filho do meio e comecei a sentir dor de cabeça. Então, a senhora chegou a desmaiar, perdeu os sentidos? Eu comecei a sentir uma dor de cabeça leve,
assim, um mal-estar, e esse mal-estar, ele foi piorando. E eu saí para dar uma volta com uma amiga, numa avenida aqui da nossa cidade, e chegou um momento que eu estava me sentindo fraca, e a gente sentou numa lanchonete e eu pedi um copo com água, ele me deu sede. Quando o garçom trouxe o copo com água, que eu tomei o primeiro gole, aquela água ela mudou o sabor, ela ficou salgada, ela ficou doce, ela ficou com um sabor alterado. E eu não sei te explicar como que eu estava no fim da avenida e eu tinha uma visão do que estava acontecendo nas minhas costas. Então, eu comecei a ver os postes de luz, as lâmpadas apagando uma a uma, começando lá do início da avenida até chegar aonde eu estava, foi apagando. Só que eu estava de costas, mas eu estava vendo, eu não sei te explicar como pode. E foram apagando, 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 e quando apagou a última, que estava do meu lado, aí eu já não me encontrava mais aqui. Aí eu já me vi em outro lugar. O que estava acontecendo aqui é que eu caí, né? Eu não sei se aquilo é um desmaio, foram o que me contaram. O que eu percebi quando eu voltei, porque eu estava no chão, muita gente em volta de mim já tinham tentado me acordar, e como era uma cidade de interior, era assim, o povo assim, não, ficou sem saber o que fazer, né? E nesse momento, essa experiência não é muito boa, não foi uma coisa boa que eu passei. Eu me lembro que foi como se imediatamente eu me transportasse para um outro lugar que eu nunca vi aqui na Terra e nunca fiquei sabendo que existe um lugar assim. Era um lugar que só tinha areia, era um deserto, só que era um deserto diferente. Lá só tinha areia, mas tinha árvore seca, as árvores eram secas, arrancadas pela raiz, a raiz assim, toda exposta, e pegavam fogo, tinha brasa para tudo quanto é lugar, as raízes das árvores chegava a ser vermelha, porque estava fumegando, a areia era muito quente, me queimava, e era dunas e dunas de areia, era uma imensidão, era um local muito grande, e eu estava ali sozinha, eu não percebia a presença de ninguém, e eu tive muito medo, porque eu olhava, era imenso aquele deserto, o fogo, as brasas esquentavam muito, a areia era muito quente, queimava meus pés, era um calor insuportável, que eu suava tanto que minha roupa já estava toda molhada, era insuportável, eu não conseguia nem respirar direito. Eu lembro que eu olhava e não entendia onde eu estava, eu não conseguia entender o que tinha acontecido, porque eu estava sentada em uma mesa de uma lanchonete tomando uma água. E aí eu comecei a recordar que as lâmpadas dos postes, eu vi que elas foram apagando e de repente ficou tudo escuro. E eu me vi nesse lugar. E aí eu fiquei com mais pavor, porque eu entendi que eu não estava mais na minha cidade, naquela rua, naquele local. E eu não reconhecia aquele local. E era muito quente, eu me queimava, e tinha montanhas e montanhas de areia. Mas não era montanha, ondulação, era montanhas mesmo, muito altas, muito. E eu gritava, e eu comecei a ficar apavorada, me queimando, queimando meus pés, um calor insuportável, e eu via aquelas brasas fumegando, e eu comecei, a única coisa que me veio à mente foi chamar por Deus. O pavor era tanto, porque eu estava sozinha e eu não sabia o que ia acontecer, e já tinha horas que eu estava ali, sem entender o que estava acontecendo. E eu comecei a gritar: Deus,
me socorre, vai escurecer e eu estou num lugar que eu não conheço, eu estou queimando, e eu gritava por Deus a todo instante, porque o meu pavor é que eu não conseguia identificar o local, porque eu estava sozinha e porque ia escurecer, e eu tenho medo do escuro. E eu gritava muito, muito, aí eu subia. Para mim, eu fiquei ali o dia inteiro, subindo, eu subia aquelas montanhas, só que eu não me cansava. O cansaço físico eu tinha era desespero e medo. E queimando, né? E muito calor. E eu subia as montanhas para ver se eu achava alguma coisa. Quando eu chegava no meio, a areia soltava, eu voltava deslizando, e eu ia de novo naquele desespero, e eu gritava o tempo todo. A única coisa que eu me lembrei foi de Deus. Eu não me lembrei mais de nada, só de Deus. E eu gritava para Deus me socorrer, me tirar daquele lugar, porque eu não entendia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo. Até que depois de quase um dia inteiro, já estava começando a querer anoitecer naquele lugar, porque eu entendo que era anoitecer, porque estava ficando assim mais nublado, sabe? Eu não me lembro de ver céu, eu não me lembro. Eu me lembro que parecia que estava ficando mais escuro o local. E eu já estava meus pés queimados, minhas mãos, porque para mim subir aquelas montanhas, eu usava as mãos também, era de gatão. E aí eu gritei, Deus me socorre. Quando a última vez que eu gritei, eu comecei a ouvir uma voz muito longe. Parecia que ela vinha do alto da montanha mais alta que tinha, toda de areia essa montanha. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que subir aquilo ali, porque lá tem alguém, eu estou escutando a voz, está chamando meu nome. Aí chamava bem longe o meu nome. E eu fui subindo, e eu já estava assim, toda molhada, toda a mão toda queimada, muito desesperada. Eu subia um tanto, a areia soltava, eu voltava para trás, eu tornava a subir, e eu pedia, Deus me ajuda. Aí aquela voz, ela não parava. Ela foi como se fosse assim, uma direção para mim achar ela. Ela ficava me chamando o tempo todo, Vânia, Vânia. E cada vez que eu subia, ela ia ficando mais alta, a voz. E eu fui subindo, fui subindo. Eu levei horas para subir, mas quando eu cheguei no topo daquela montanha, a voz ficou assim, tão alta que chegou a retumbar. E veio aquela voz alta. Quando eu ouvi aquela voz bem alta, eu acordei, eu estava caída no chão com um monte de gente ao meu redor. Na verdade, a voz que me chamava lá no momento que eu estava passando ali, naquela situação, ela era masculina. Só que quando eu acordei, a minha amiga estava me chamando. Aí era uma pessoa feminina, mas a voz que eu escutava lá era masculina. Estava numa moto e nessa época eu era uma pessoa assim que eu não via limite, eu fazia tudo que me dava na cabeça. E eu peguei carona numa moto sem capacete e a gente sofreu um acidente. Eu me lembro que a gente estava na moto e de repente abriu um buraco negro. O acidente em si eu não vi, eu vi esse buraco negro que aconteceu. E esse acidente eu esfacelei uma das minhas pernas e bati a cabeça porque eu estava sem capacete. E por eu ter batido a cabeça, eu sentia muita dor. Parecia que era dentro do meu cérebro, era uma dor insuportável. Eu lembro que eu já estava no hospital e comecei a sentir muita dor de cabeça e eu não sei te explicar se é porque é hospital de cidade pequena, eu tinha que passar por uma cirurgia na perna, mas não podia passar porque estava muito inchado, eu não sei lá o que aconteceu. Eu sei que eles me liberaram para ir para casa
eu toda imobilizada e eu sentindo essa dor de cabeça terrível, eu não estava bem. E eles me levaram para casa para ficar um período lá e depois voltar, se fosse, conseguisse lá, não sei o que, lá fazer a cirurgia. E eu cheguei em casa, eu sentia muita dor na minha cabeça, e eu tinha na minha mente assim, eu vou morrer, porque eu bati a cabeça, meu cérebro está doendo, eu não suportava mais a dor, e eu lembro que a minha filha estava em casa e eu pedi ela assim, para fazer um café para mim, porque eu achava que se eu bebesse café, talvez a dor de cabeça ia passar, porque eu já tinha tomado medicamento e não passava. E eu lembro que ela saiu para fazer o café e eu olhei para a parede. Quando eu olhei para a parede, eu me vi, igual da outra vez, em outro mundo, em outro lugar. Só que esse lugar era totalmente diferente do primeiro. Esse lugar era um lugar lindo, lindo. Esse lugar que eu cheguei, que eu me vi, ele tinha uma grama. A primeira coisa que eu reparei que tinha uma grama. Era um gramado assim, muito bem cuidado, mas o verde dessa grama não existe aqui nesse mundo. Eu nunca vi. É um verde, ele tem vida, o verde. É um verde totalmente diferente. É um gramado que te transmite vida. E aí eu fui olhando assim ao redor e vi árvores, muitas árvores verdes. De novo, o colorido das folhas dessas árvores era um colorido diferente, não existe nesse mundo. As árvores eram grandes, muito altas, só que eu conseguia ver elas como se eu estivesse do tamanho delas, mas mesmo no meu tamanho, eu não sei explicar essa situação. O único som que existia nesse lugar era o som, como eu te disse, lá tudo tinha vida. As árvores tinham vida, a grama tinha vida, a brisa não era um vento, era uma brisa, um vento leve, parecia que tinha vida. Então, quando essa brisa batia nas árvores, produzia um som como se elas estivessem falando, como se elas estivessem cantando. E aquilo me dava uma paz. Era um lugar tão gostoso. A brisa vinha, batia no meu rosto e parecia que entrava dentro de mim. E parecia que aquilo começava a fazer parte de mim. E eu não lembrava mais de nada, nem de que eu tinha filhos, nem que eu tinha sofrido acidente. Eu não queria saber nem onde eu estava, ali era bom demais. Ali era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E eu nunca senti uma paz tão grande igual eu senti naquele lugar. Eu lembrava que eu tinha família, que eu tinha para mim, o que me importava era só aquele lugar, eu estar ali. Para mim, o importante era estar ali. Eu vi um outro lugar, tinha um rio de águas cristalinas, não tinha céu também. Eu não via o azul do céu, eu não via nuvens. O que eu via ali era só árvores, grama, flores, esse rio de águas cristalinas, inclusive, o que o rio refletia não era o céu, era as árvores que tinha ao redor, o verde das árvores. E eu olhava para aquela água parecia que tinha vida. Eu sentia como se ela fosse viva, a água. Eu não sei, porque parecia que tinha vida, como eu tinha, sabe? Como a gente tem aqui nesse mundo. E, de uma certa forma, tanto a natureza como qualquer coisa que eu via ali, parecia que entrava dentro de mim e começava a fazer parte de mim. Eu tinha essa sensação. Era como se as árvores, a brisa, a água... quando eu olhava para aquilo, começava a observar, parecia que tudo aquilo começava a fazer parte de mim. E essa água ela tinha uma ponte. E do outro lado
tinha um lugar mais bonito ainda. Era um lugar que me chamava, me atraía e que eu queria estar lá. Aí é que começou a outra parte. Quando eu olhei aquele lugar do outro lado do rio, eu entendi que o lugar que eu estava era apenas um jardim. Sabe quando tem uma casa que tem um jardim antes de você entrar? E que aquele lugar que eu estava vendo do outro lado do rio, que era realmente um lugar maravilhoso, um lugar que só tinha coisas assim que eu nunca tinha visto nesse mundo. Até as árvores, as flores, era um local que eu entendi, eu não sabia como que eu sabia que lá era 1000 vezes mais bonito do que o lugar que eu me encontrava, que já era muito bonito, sabe? Que era lindo. E eu senti desejo de ir para lá. Só que eu falei assim, mas tem um rio, como que eu vou atravessar? Aí eu olhei mais assim do lado, eu não precisava virar o rosto para ver, era só pensar que eu ia olhar, eu já estava olhando. Aí eu vi uma ponte, essa ponte, ela era, na minha visão, ela era de madeira, muito bem trabalhada, muito bem feita, ela era tipo assim, um arco em cima do rio, de uma ponta a outra. Quando eu vi aquela ponte, eu me alegrei muito. Eu falei, agora eu vou chegar naquele lugar. Eu sentia que o lugar me chamava. Eu sentia que aquele lugar era um lugar maravilhoso, aonde eu devia estar. E de cá eu via que lá era lindo, mas eu não conseguia ver tudo, eu queria ver tudo. E aí eu comecei a andar naquela ponte. Foi aí que eu tomei consciência, aí é o que eu me lembrei. Quando eu pisei na ponte, que eu escutei meus passos, aí eu recordei, eu falei, oh, mas eu sofri um acidente, eu estava toda imobilizada na cama, minha perna estava esfacelada, como que eu estou andando? Que eu olhei para mim, eu vi meu corpo, e eu não estava com a perna quebrada, eu não estava machucada, eu não sentia dor, a única coisa que eu sentia era uma paz muito grande, uma coisa inexplicável, tão boa, que fazia com que essa vida que eu tinha aqui na Terra, que eu tinha deixado para trás, não fizesse sentido nenhum para mim, sabe? Ninguém tinha importância para mim. O importante para mim era que eu estava ali era muito bom. Era um local que eu não queria mais sair. E aí eu falei assim, eu vou passar para lá, porque se aqui é bom, lá é mais ainda. E eu fui. E eu escutava meus passos na ponte. Só que quando eu cheguei na metade da ponte, a metade que faltava para mim atravessar desapareceu. Eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrada, porque não tinha como eu acabar de atravessar a ponte. E eu olhava assim, tinha sumido a ponte na minha frente, e eu fui sentei na beirada daquele lugar, do ponto onde tinha acabado, e fiquei balançando as pernas, olhando para a água. E foi nesse momento, como eu te disse, parecia que a água tinha vida também. Foi nesse momento que eu comecei a observar mais a água, que ela subiu, ela foi subindo e foi tomando as minhas pernas, foi chegando até minhas pernas, ela chegou até o meu joelho, só que não era uma água normal, era uma água que ela entrava dentro de mim, ela fazia parte de mim. E era uma paz, eu me sentia cuidada, eu me sentia amada, eu me sentia em paz. Era como se eu fosse a água fosse eu. E era uma coisa que eu não consigo te explicar, eu não consigo explicar para você em palavras a sensação que eu sentia. Não é nada igual ao que a gente vive aqui nessa terra, eu digo nessa dimensão aqui. Eu estava em outra dimensão, tenho certeza. E quando eu estava ali, envolvida com aquela sensação maravilhosa, com aquela paz, com aquele amor, foi que aconteceu algo que eu acredito que mudou toda a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu vivi da maneira que eu vivia. Nunca mais eu consegui ser aquela Vânia de antes do acidente. Eu estava sentada
e eu tive a sensação que eu ia ser atingida por um raio, mas não tinha céu. E, de repente, a única palavra que eu encontro para explicar o que aconteceu é como se fosse um raio. Um raio veio algo sobre mim, assim, ó, com a velocidade e o impacto, a força de um raio, e ela veio assim do alto e mais ou menos assim nas minhas costas, e eu virei, quando eu senti que eu ia ser atingida por isso, que eu virei, eu recebi assim nos peitos, era uma voz, essa voz, ela não existe. É algo assim que eu fico até emocionada quando eu falo, é algo que você não escuta nessa terra. É algo assim, é uma voz assim, ela é forte, ela é muito forte. Ela tem a força tipo um trovão enorme, um trovão que você escuta muito alto, como se estourasse assim, muita, assim, como se fosse uma, deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui, como se tivesse muita água e houvesse arrebentasse meu Deus, estourasse a água, sabe? Era um barulho, era uma força, era algo tão sobrenatural, tão que aqui nessa terra não existe. Essa voz era tudo isso e ao mesmo tempo ela era mansa. Ela era mansa, ela era aconchegante, ela era o puro amor, algo assim que eu não sei explicar. Essa voz veio, bateu em mim como se fosse um raio, entrou dentro de mim e ela falava assim: não está na hora de você partir deste mundo. Foi só isso que ela falou. Ela não me perguntou se eu queria voltar, se eu queria ir, prosseguir. Ela me falou assim, de repente eu já me vi na cama de novo. E a Ah, sensação que eu tive é que eu tinha ficado horas ali naquele lugar, mas não deu prazo nem da menina acabar de fazer o café. Quando eu voltei, ela ainda estava fazendo café. Sim, tem. Eu não sinto que ficou um portal aberto. Eu sinto que eu tenho uma sensibilidade com o mundo, com essa dimensão, algo que venha de lá, escutou algumas coisas. Agora não, agora até que diminui um pouco, mas antes eu tinha tipo, dava um estralo assim no meu ouvido, um barulho, e era como se tivesse aberto um buraco dessa dimensão para outra dimensão. Aí eu escutava sons, sabe? E eu sentia que não era desse mundo. Era como se abrisse um portal aqui, ó, só na minha audição. E eu ouvia as coisas assim, mas assim, muitas vezes eu nem entendia. É como se eu tivesse adquirido uma sensibilidade, eu não sei se é a palavra certa, do mundo espiritual, porque várias vezes, depois que eu passei por essa experiência, igual eu te disse, eu passei a ter uma religião, uma fé, e comecei a trabalhar ajudando pessoas com dependência química, com pessoas que, em casas de recuperação, eu entendi que eu tinha uma missão e que eu tinha que ajudar de alguma maneira. Só que era assim, quando estava para acontecer algo ruim, uma briga, um desentendimento, alguma coisa, era como se fosse aberto um portal. Muitas vezes não era do bem. Abria, eu começava a escutar, era como se tivesse algo, um mundo, uma dimensão abaixo de nós, e aí eu começava a escutar os sons do que acontecia lá. Era gritos, era gemidos, e eu escutava barulhos de... Eu entendi, eu não sei te explicar, que eu escutava e entendia que tinha seres espirituais subindo para a nossa dimensão. E aí no mesmo momento começava a confusão, sabe, do meu lado, aí acontecia alguma coisa. E também consigo escutar muitas coisas assim, uma voz, não faz isso, não é assim, vai acontecer isso, você precisa se comportar assim. Eu tenho essa sensibilidade, sabe? Não sei te explicar como, mas eu tenho.
outra coisa que ficou... Isso até tem hora que eu não consigo... como eu vou te dizer? Eu não consigo lidar bem com essa situação. Eu tenho uma sensibilidade de sentir quando uma pessoa está conversando comigo ou faz parte do ambiente onde eu estou, se ela está sendo falsa, se ela está sendo verdadeira, se ela gosta de mim, se ela está com má intenção comigo, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Eu percebo. É como se eu conseguisse entrar nas emoções, no sentimento da pessoa. E isso me faz mal, porque no mundo que nós vivemos, infelizmente, é o que a gente mais vê, a falsidade, a mentira, né? E isso me faz afastar das pessoas, me faz entristecer, Eu ainda não consegui conviver com isso, organizar isso direito, sabe? Mas isso é muito forte em mim. Não, eu não conseguia entender. Eu acho que eu não acreditava. Eu achava que se morresse, acabava tudo ali. Só que desde criança eu tinha algumas coisas diferentes, situações em que eu saía do meu corpo. Só que eu saía, mas eu não ia muito longe, porque eu sentia que era como se tivesse umas linhas muito fininhas ligadas no meu corpo. Eu saía e eu olhava para trás, eu via meu corpo lá, mas doía muito. E parecia que tinha uma força que me chamava para trás. Aí eu vinha e voltava para o meu corpo. Desde criança eu tinha essas coisas comigo, sabe? Só que eu não conseguia entender que aquilo era minha consciência ou minha alma, sei lá. Aquilo eu estava assim, meu Deus, será que eu sou doida? Será que eu faço sonhar? Hoje não, hoje eu entendo que não era sonho, que era realidade.